Mais um quadro Arquitetura Invisível, hoje com Larissa Chaban. A gente, claro que não pode esquecer de agradecer a Galeria FEMAC por disponibilizar esse espaço pra gente gravar. Cada dia a gente está num cantinho novo. Lindo, né? Isso faz muita diferença porque deixa a gente aconchegante e confortável, né? Isso. E a gente quer agradecer a Larissa, que a gente sabe que a vida é uma correria e que ela parou esse tempinho pra vir conversar com a gente e conversar com vocês sobre o quanto essa arquitetura influencia o nosso dia a dia. Eu que agradeço vocês, o convite tão carinhoso. Larissa, conta pra gente. Hoje, como designer de joias, mas já foi designer de muitas coisas. Design de corpo, design de roupa, design de loja, design de tudo. Conta um pouquinho dessa trajetória. Na realidade, a minha trajetória começou com a GNCL Models, né? Que dali saíram até muitas pessoas hoje que têm uma posição e influenciam muito. Então foram 17, quase 18 anos trabalhando com a agência, onde a gente fazia tudo em cima temático de criação, os projetos, os eventos, os desfiles, né? Fora você fazer toda a leitura do style todo, qual seria, né? Então, é uma curadoria diária, porque eu não fazia. Quando o meu cliente chegava, eu tinha que fazer toda essa triagem, todas as escolhas, todas, exatamente. Além de ter o curso de boas maneiras, o curso de modelo e manequim, existia todo esse trabalho que a gente fazia os eventos e os lançamentos. Depois, casei, Vitória, tive a filial lá também, foi muito legal. E no meu retorno para cá foi quando eu trouxe a Vila Vitória, onde compreendi a Franquides, que minha irmã que ficava à frente, que é a Francine, né? E é isso aí. E depois eu tive a LC quanto marca, né? Fazendo toda a concepção de estilo, e depois ela virou multimarcas, né? E agora... Você chegou a desenhar roupa, criar Sim, a gente fazia todo um trabalho, assim, a gente fala desenho, mas você tem toda uma concepção e toda uma inspiração, né? E aí, essa movimentação, eu fiz tudo em São Paulo, onde as oficinas de roupa, porque são várias oficinas. Se você tem a de tricô em um determinado lugar, se você tem a da malha. E aí era um caminho até um pouco cansativo, foi uma coisa que menos gostei, sabe? Estar lojista... Parece muito mais fácil do que é, na verdade, né? Pois é. E estar lojista, assim, naquele momento ser lojista, foi o que eu menos gostei, justamente por esse espírito forte de criação, né? Que eu sempre tive no meu trabalho. Eu sempre fui prestadora de serviço e me vi diferente. Já minha irmã adaptou mais, gostou mais. A gente trouxe muitas marcas legais também, na hora quando viramos multimarcas, eu trouxe marcas bem bacanas. E depois desse tempo, veio também uma dessas, eu sempre trazia os eventos na vila, né, seja de lançamentos ou trazendo pontualmente pessoas interessantes. Aí eu trouxe uma design capixaba também maravilhosa, que é a Carla Boaz. A gente trabalhou de 2018 até o ano passado, mais ativo. E aí, o último evento, por motivos pessoais, ela não pôde estar. E aí me acendeu essa possibilidade. Por quê? Meu sogro era geólogo mineiro, né? E aí eu tive todo um contato que eu não podia diminuir a qualidade, que a qualidade da Carla é de excelência. E ela me deu essa abertura também, né? Porque além da gente fazer negócios, eu acho que é tão importante isso. A gente precisa ter parceiros, ter essa dignidade de cumplicidade, né? Então, eu vivi um momento onde o evento estava em andamento, na época era uma gravidez, agora graças a Deus venceu e deu tudo certo, a filhinha já nasceu, mas era aquele momento, um momento difícil inicial, e aí o evento já estava em andamento. E aí eu busquei esse tipo, né? Fiz uma colaboração com uma marca local, mas já trazendo umas peças de inspiração, que era a coleção Marinhas. Né? E foi muito bacana, porque logo depois uma amiga querida, não sei se eu posso dizer o nome, falou: Larissa, a história que você me contou de nascer essas peças, mesmo que não foram muitas que você fez nesse evento, é essas que meus olhos brilharam. Foi assim que ela falou. E daí começou Ludmila Crespo. Que Crespo não é da minha família, mas enfim, tá no meu sobrenome. E é uma pessoa muito querida que está sempre junto dos projetos que eu me proponho fazer. Aí, o que aconteceu? Iniciamos aí uma coisa mais profissional, com mais peças, e realmente para que você pudesse fazer um lançamento. Aí eu fiz um lançamento, que foi um almoço especial para algumas clientes que já vêm ao longo do tempo me prestigiando, e aí a gente fez toda uma referência
que chama-se, né? Que nós estamos aí com as peças lindas ainda. Estão lindas mesmo, tá, gente? Porque eu pude conferir lá, olhar de pertinho. A gente acaba tendo É esse um carinho, luxo, né? Eu né? falei lindos porque assim, é o carinho que a Mas gente tem. É um filho, né? Exatamente. Aí foi a Giardino, que foi inspiração dos jardins italianos, né? A família da minha mãe, a metade dela ainda mora na Itália. Eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo país e por toda a atmosfera italiana. E aí a gente foi fazendo isso e trabalhando nas gemas. Fiz uma coleção muito grande, porque aonde eu vejo, né, no escritório de gemologia, eles têm uma especialização em esmeraldas. E eu até tô hoje de esmeralda e são lindas. E aí eu fiz uma coleção maior de esmeraldas com essas gemas, mas tinha turmalina, topázios, e nisso a gente foi colorindo isso, e fazíamos a fiore, que era a linha das flores, e as farfalas, que eu já trabalhei com ouro amarelo e diamantes mesmo, que são as borboletinhas. Que legal. E eu acho assim, brindamos com a querida Elisandra Souto, que acabou, ela já teve comigo em outros momentos, mas nós fizemos uma amizade. E aí ela falou, não, vou brindar com vocês de novo, o momento seu. Então foi muito bacana. Muito bacana. Isso. Agora conta pra gente de onde surgiu essa Larissa criativa. Você já se deu conta assim de um dia, de onde você percebeu que desde a sua infância surgiu esse lado criativo? Porque não tem como você dizer que você não é criativa, né? Do jeito que você já criou. Né? Eu acho até quando nasceu a história da agência, foi uma criação, eu no meu quarto pensando, acho que o fundo da parede vai ter uma cor. Na época era o auge das cores feitas, né, personalizadas. Então eu acho que sempre trabalhei isso. Agora, eu fui uma criança tímida e fui uma adolescente mais solta, mas a minha mãe, que, né, era pedagoga e tinha uma linha muito espiritualizada, muito espiritual, e ela trabalhou isso muito em mim, essa essência que eu não sei te explicar, né? Eu acho que tem alguns talentos que Deus vai te admitir, são dons, né? Então, a gente vai se descobrindo, né? Exatamente. Às vezes eu não tenho, assim, toda a expertise e toda a técnica de um desenho, né? Eu não fiz, como a gente conversou anteriormente, um curso de design gráfico, ou até mesmo um curso específico de joias, que é um interesse, eu busco muito isso, essa informação para o meu cliente, porque ele é um cliente exigente, mas assim, eu sou muito curiosa, você tem um olhar. Sou curiosa, leio tudo, adoro estar assim, informada, seja de A a Z, até de coisas que não são tão relacionadas, seja, né? Mas eu sou aquela pessoa curiosa. A cultura, na verdade, está justamente nessa dinâmica, né? A gente vive um pouquinho de cada coisa. Eu não sei, mas eu fui uma criança típica. Né? Para ficar tão à frente de determinadas situações, acho que foi uma surpresa até para minha mãe, né? Sim. Mas que ela trabalhou isso em mim. Isso é legal, né? Conhecer, assim, porque realmente os pais, de alguma maneira, vão, até por exemplo, né, vão ajudando a... Eu sou filha comerciante, meu pai sempre foi do comércio, sempre teve já teve essa esse lado de movimentação empreender, né? Eu empreendi nova, com 17 anos. Bem cedo. Bem cedo. E assim, com 17 a gente ainda nem sabe o que a gente quer. Pois a gente é. vai ajustando, vai mudando, vai aprendendo, vai crescendo a gama de conhecimento. A gente vai... Isso, e trabalhando com pessoas mais velhas também, né, naquele período, mas sempre eu tive muita responsabilidade, muito pé no chão. Não crescer isso, porque eu trabalhava com o universo de moda, de beleza, e que isso não se acentuasse de uma forma que você ficasse tão superficial, se envaidecesse com aquilo, porque eu tinha em casa a referência das coisas de Deus. Sim, né? E do Então pé- eu e do pé no chão tinha também, esse né? acento, esse cuidado, entendeu? E temor, né? E isso que eu passo para os meus filhos, e para onde eu estou, eu sempre gosto de dizer isso, que a gente precisa ter mais essência e menos coisas, né? Mesmo que a gente está aqui no universo lindo, trabalhando com coisas lindas. Né? Exatamente, isso a gente precisa refletir. E vai refletindo nas coisas que a gente costuma fazer, né? Com certeza. Isso aí. E a criatividade do dia a dia, inspiração, por exemplo, você falou que você se inspirou na Itália para criar a coleção. Aham. E toda coleção, quando a pessoa vai criar, a pessoa realmente tem que buscar uma inspiração para Fluir, né? Fluir, né? Você tem um Isso, caminho para referências, seguir, uma referência. isso. Como, porque você gosta muito, mas tem, além da sua história, tem mais alguma coisa, a estética, você consegue identificar Olha que alguma interessante. coisa? Na realidade, eu sou neta de italianos, né? É história mesmo de imigração, mesmo com o Espírito Santo, que eu sou de lá. Então, eu já visitei Itália e
amo, assim, tudo que envolve. Quando eu fiz a Vila Vitória, a vila tinha essa pegada, né, dos lugares, os lugarejos, a as coisas da arquitetura italiana. Exatamente, aquele clássico, mas com aquele lado mais assim, com aquela madeirada, né? Então eu acho que tem esse lado que... E essa referência que eu tô falando várias vezes da minha mãe, né? Então eu acho que isso puxou muito para que fosse Giardino a coleção. E eu acho que ela trouxe um colorido. Ah, e tem um detalhe, eu amo flores, faço arranjos também de flores. Adoro, acho que eu sou multitarefas, viu? E amo fazer, porque eu me sinto muito bem mexendo com planta, flor. Então eu achei assim que a primeira tinha que ser isso. E aí eu fui juntando tudo que tem essa referência, que me traz essa energia de amor, de alegria, de vivências boas, felizes, né? A Itália me traz tudo isso. A minha avó, que fazia as massas em casa. Então eu acho que eu vivi nesse momento de criação todo esse universo, né? Do sentimento, essa coisa afetiva. Exatamente. É uma coisa que a gente repara, né, em todas as pessoas que vêm aqui. Hoje é a sexta, já é a sexta mulher que está aqui com a gente. E que toda essa inspiração de família, de essência, né, de infantil, desde a época infantil, a avó, a mãe, o quanto a gente realmente segue como referência e o quanto a nossa casa, o nosso acolhimento, do nosso cantinho, do nosso espaço, realmente influencia no nosso estado de espírito. Né? É justamente até por isso que a gente está gravando esse quadro. A ideia é justamente essa, a gente despertar essa vivência, esse pensamento de o quão é importante. Porque assim, nós já estamos na metade da vida, vamos dizer assim, né? Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas já estamos na metade da vida. Mas tem muita gente que escuta a gente que está começando. Então talvez ela esteja começando a criar essa referência para os filhos dela que estão vindo. Né? Nós estamos hoje criando referência para os nossos. A dela tem 5, o meu tem 10. Eu tenho um de adolescente e um de 7. Então a gente sabe que de uma certa forma a gente também está criando essa referência para o futuro deles. É parar para analisar mesmo, porque às vezes a vida passa tão correndo e aí a gente às vezes esquece disso, né? O quanto é importante, do quanto a nossa casa, o nosso lar é um pouco o palco das memórias, né? Das memórias do futuro que a gente está criando. E assim, o quanto é importante você ter, não só ter, né? Como a gente falou, mas ser, né? Ser também uma mãe presente, uma mãe que traz esse abraço, que deixa o filho também ser ele. Porque tem muitos pais que, tudo. Você tem que ser isso. E como você está falando de casa, você vê que ela precisa ter um pouco de você. E as memórias não, seja num livro, né, exposto, seja numa memória dali, a minha mãe, a minha avó. Eu tenho coisas assim, a minha avó, esse aqui essa que era da minha avó. Eu acho que tudo isso você mistura no moderno hoje, na tendência que vocês trabalham, né? E ali você vai tendo realmente uma atmosfera que você, sem perceber, está contando uma história. Isso, né? A gente sempre fala isso, que é importante que a sua casa fale quem você é, sem ela você precisa falar nada. É a pessoa, o ideal, né? Vamos dizer, a decoração ideal. Qual é? Você chegar ali e falar assim, nossa, essa casa é a sua cara. Exatamente. Eu vejo você ali. Exatamente. Isso é mais importante. Tem que ser igual a capa de revista. Não, tem que ser uma coisa que seja funcional. E hoje no mundo que a gente está tão exposto, né, por rede social, as pessoas às vezes ficam repetindo a mesma coisa. Querendo. Eu me recordo nitidamente no período de pandemia que a gente voltou muito para o espaço da casa, muita gente começou a mexer nas suas próprias casas, porque começava a ver os problemas, mas ao mesmo tempo era um copia e cola muito grande. Entendeu? As pessoas, exatamente. As pessoas estavam pegando muito que um famoso já botava ali, porque eu gosto, tudo bem que você gosta, mas será que você gosta exatamente igual àquela pessoa? Ou você não tem que usar como uma inspiração para você ajustar? O que está acontecendo, eu acho que com a rede social ela veio até para trazer várias outras vertentes positivas, mas a negativa é isso, é você se enquadrar no mundo do outro, isso é muito ruim. Eu até preciso estar até mais movimentada na minha rede, porque eu sou muito reservada, mas a gente que tem um trabalho, a gente precisa fazer isso. Mas eu acho exatamente isso, você não ser você, né? Você dá aquele choque, pera lá, mas eu tô convivendo, não tem nada a ver com aquilo. Ou você tem até um choque positivo, porque às vezes tá tão profissional a rede, que quando você encontra pessoalmente, a pessoa é até mais tranquila e leve naquilo tudo, né? Então são aquelas duas coisas, mas o que é o que vocês estão falando?
a cópia do outro, a descaracterização das identidades. Ou seja, a gente está virando um rótulo, seja na moda, seja na arquitetura, que eu acho que todos falam a mesma língua, né? As tendências vão passando e começa, aí você perde a identidade, né? Por isso que a coleção, ter a coleção, fazer um tema, são joias artesanais, os olivos são maravilhosos, são assim, com a qualidade, as gemas e tudo. Mas você não vai ver em muitas, né? Independente, assim, de que eu fiz já peças especiais, assim, para clientes que falam, olha, eu tenho uma gema da minha avó, uma amiga falou, Larissa, eu queria fazer um anel de 19 anos de casar. Vamos fazer. E esse serviço eu também presto. Mas, assim, é uma identificação mais única. E eu acho que é isso que vocês, às vezes, visitando os clientes de vocês sentem, eu quero igual de fulano, pode ser, né? E aí isso vai tirando o que vocês estão buscando aqui, uma identidade única. É isso que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que é isso que acontece. E os mundos, né? O real do irreal, o poder e o não poder, o que funciona e o que não vai funcionar, né? O arquiteto mesmo que embeleza tudo, mas vocês têm uma visão do que vai funcionar e o que não vai funcionar. E o cliente também tem que te passar, na minha casa é assim, tem como ter muita peça, coisa, criando. Né? Se não passar essa troca, acaba ficando engessado. E acaba por todas as áreas sendo um pouco psicólogo, né? Gente, a gente inclusive falando, você tá na faculdade, porque o nosso curso não tinha psicologia. Eu antes fiz faculdade de moda também, antes fiz arquitetura, e na moda tinha psicologia. Como que na arquitetura não tinha? Eu ficava assim, a gente já foi mais de uma vez que foi com uma coordenadora, porque a gente achava que era um absurdo. A gente vira mas psicólogo. Tem tudo, se você olhar, tem áreas da medicina, você vê. Com certeza. É E muito mesmo precisa daquele caminhamento. Olha, tá demais isso porque alguma coisa está acontecendo. E isso a gente vê em tudo. Temos visto muito, né? A gente tem que aprender a lidar com o outro realmente. Entender, né? Silenciar, deixar passar e depois as coisas irem caminhando. Isso aí. Agora conta pra gente um pouquinho assim. No seu dia a dia, na sua rotina, tem lugares que você percebe que você vai, que às vezes você não se sente bem, ou suga a sua energia. Eu sou muito ligada a isso, né? Eu sou muito focada nas coisas de Deus e tenho essa sensibilidade. Então, por isso que eu busco outro tipo de lugar. Né? Eu gosto, assim, muito de café. Você já sente tanto que você já eu gosto de cafés, né? Gosto muito do verde, onde tem jardim, sabe? Eu acho que eu busco mais essa coisa da natureza. Eu tenho muito disso. Embora amo o aconchego dos lugares que a gente frequenta, não sei, né? Paula, bateria, acho um lugar maravilhoso também. Então, assim, são lugares que a gente sente um aconchego, né? Mas isso é uma humanização também, né? Sim. Você sente, né? Lugares meio desalmados. Né? Parece que tá faltando coisas. E esse peso a gente sente. Isso o ambiente, ele reflete isso. Né? Eu acho. E no seu dia a dia, assim, então, você sente que tem esses lugares. Os lugares que você vai para buscar inspiração são sempre lugares que tem um pouco da natureza. Viagem, eu tenho casa na Enseada Azul, um lugar que eu gosto muito de ir. Que me traz, assim, a mente fica mais tranquila e a gente vai pensando, já vai criando novidades. A cabecinha vai funcionando. Eu sinto que é isso. Agora aqui na cidade eu gosto muito de ir nos cafés, né? Eu acho que lugares mais tranquilos. Isso, porque eu acho que é a hora que você vai estar compartilhando das boas ideias, estar com os amigos. Então o café ele tem essa referência para mim. De desacelerar e começar de coisas boas, os almocinhos criativo. Também, exatamente. Todos esses momentos, até as viagens, elas têm essa referência, né? Elas te ajudam muito a expandir, né? E quando você vai viajar, você pensa, na hora de escolher, por exemplo, ou em apartamento, ou em hotel, na hora de pesquisar o lugar que você vai, influencia quando você vê, por exemplo, foto. Tem gente que, eu, por exemplo, sou uma maluca que eu tenho que olhar o banheiro. Banheiro esquisito, banheiro feio, não eu tenho já isso não com vou nesse hotel. lugar. Eu tenho isso com hotel. De leveza, claridade. Está tudo muito clean. Eu sou uma pessoa clean. Não gosto desse negócio super carregado. Quando você vai pesquisar, você já... Eu já olho, né? Aí o marido fala, Larissa, tem nada a ver. Não, pra mim tem. Porque a gente vai ficar mais dias, vamos ver isso. Então, eu tenho esse cuidado. Tem. Porque tem lugares que estão mesmo, né? Mesmo que sejam lindos, imperial, mas você sente o peso. Carregado demais. Isso. Eu gosto de uma coisa mais limpa, mais clean.
Né? Isso realmente influencia, né? É muito engraçado, porque a gente às vezes não para pra pensar. É. A gente faz jeito de naturalmente. vestir, eu sou mais que Você tá sempre mais leve, uma camiseta, uma coisa. eu sou mais básica. Não, mas isso é legal também. Porque você falou, essa personalidade, no o seu jeito, o seu porque estilo. a moda, ela vem trazendo pra Sim. você, a gente vai pulverizando e vamos focar você que fez moda no estilo, né? É isso que tá se perdendo. As Sim, as pessoas pessoas estão são só todas seguindo iguais, tendências, né? né? Em várias áreas e situações. Aí você perde a característica única. Isso aí. Que bacana. Tá vendo? É um aprendizado que a gente vai falando um pouquinho de cada coisa e vai trocando. E essa troca justamente que é o objetivo maior desses vídeos que a gente tem gravado. Eu que agradeço vocês duas, queridas. Obrigada. Eu não podia dizer pra não ser sim pra elas, né? E eu amei esse momento, esse bate-papo tão leve, tão gostoso. Gostoso, né? Isso. Gente, vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até o final. Não deixa de um dia dar uma passadinha aqui na Galeria FEMAC para conhecer a loja, que é super gostosa também, super acolhedora. Tem muita coisa legal pra gente olhar, pelo menos pra gente se inspirar. Vale a pena. Lindo. Tá bom? Vale a Obrigada pena. mais uma vez, Obrigada, Larissa. Larissa. Tchau, tchau.